com imenso prazer que tenho aqui ao meu lado o Luís Miguel Sintra, uma pessoa que eu admiro. A minha admiração não tenho limites por ele, pelo trabalho que ele tem feito neste país em todos os aspectos, pela resistência também. E neste momento o festival não podia ter deixado de fazer esta homenagem. E sobretudo mais centrada sobre um trabalho que por vezes, devido ao trabalho inacreditável que ele faz no teatro, por vezes passa um pouco, as pessoas passam um pouco ao lado da imensa obra que ele tem como ator de cinema. É realmente o ator incontornável do cinema português, daquele pelo menos que a gente respeita, que admiramos, que gostamos. E é nesse aspecto que esta homenagem é mais centrada, como eu disse, fizemos uma escolha de filmes um pouco que dá uma visão já do trabalho dele, mas muitos ficaram de fora. E era isso que esta conversa gostaria que eu, para começar com o Luís Miguel, gostaria de perguntar, penso que o teu primeiro trabalho é o filme que vamos ver aqui, não? Os Sapatos de Fundo e o Nome. Vamos ver Os Sapatos e o Nome. E no cinema, à partida era desde o teu começo da tua carreira como ator e de relação com o cinema e o teatro teve tanta importância, o cinema teve tanta importância como o teatro, ou o teatro sempre foi para ti prioritário em relação ao cinema? Eu achei graça vocês terem escolhido para passar na mesma sessão, no fundo, Os Sapatos do Defunto e o Nome. Perguntei, mas porquê os dois um com o outro? E depois, de facto, há toda a razão de ser, porque são os dois filmes sobre Portugal. O filme do João César começa por dizer logo Portugal é um cu onde se entra e onde não se sai, isto é um buraco onde a gente morre sem chegar a viver, coisas assim desse género. E o Nono é um filme sobre, de facto, sobre o falhanço, sobre as derrotas portuguesas. É um filme do Manel que reivindica, digamos, não um quinto império, mas uma espécie de olhar cruel em relação a tudo aquilo que se foi perdido nas hipóteses que Portugal teria tido. Isto, é claro que em relação ao cinema, em relação às artes, em relação à própria vida política, aplica-se o mais possível. A gente coincide com a minha geração, quer dizer, no princípio, quando a gente fez Os Sapatos do Defunto, a gente tinha a sensação de que vivia longe de tudo, longe do que se passava no resto do mundo, fechados aqui num sítio isolado de tudo. Quando se filmou o Nome, já estávamos a viver, digamos, a decepção do 25 de Abril. E, portanto, a pensar aquele futuro que a gente esperou, de certa maneira, já está, como tanta outra coisa na história portuguesa, já está derrotado. Portugal é um país que diz não a todas as oportunidades. Isso portanto, acho que foi uma escolha que eu acho engraçada. Depois, aquilo que tu disseste, de eu estar ligado, ter um percurso importante também no cinema, de facto, eu quando penso, não sei se foi sorte, se foi a ver muito poucos atores ainda naquela altura, quando comecei, trabalhei sempre com pessoas ótimas, quer dizer, de facto, estive no princípio do João César, no princípio do Paulo Rocha não, mas no princípio de uma segunda fase, Paulo Rocha, com a Pousada das Chagas, depois deu origem à Ilha dos Amores surpreendente. Estive com o Manel na sua fase, ele quis até que eu estivesse mais cedo, eu é que lhe disse que não, na sua fase posterior ao 25 de Abril. No primeiro filme de ficção do Pedro Costa,
Quer dizer, a gente posso começar a enumerar então praticamente todos os importantes. Há um caso, que é o caso mais polémico, digamos, da minha carreira, que é o caso João Botelho. Portanto, o João, desde o princípio, que me quis puxar para o cinema dele, e eu disse: não acredito em ti porque tu não gostas de atores. E ele: eu não gosto de atores, gosto imenso de atores, eu só gosto dos atores, etc. E depois chegou ao pé de mim com o projeto como é que aqui se chama? Enfim, o filme que fiz dele, Aqui na Terra. E disse assim: desta vez escrevi um texto que é um texto para tu representares e que é um texto para atores. Eu disse que podia ser, efetivamente. Comecei a fazer o filme e tive um bocadinho de decepção, porque achei que o filme estava aquém do que prometia e que era um pouco assim. E depois, na continuação da carreira dele, não me deu vontade de voltar a repetir a dose. O outro caso, que foi um caso triste, foi o caso do Luís Rocha, porque ele convidou-me ainda no princípio também para fazer um filme de homenagem ao Jorge de Sena. Eu gostei muito pouco do resultado e o caso é que também nunca mais ele me chamou para coisa nenhuma e digamos, tem uma carreira que não é bem de um cineasta, não é dos cineastas importantes. Nos outros casos tem sido sempre maravilhoso. E o que é muito engraçado também é que, como tenho tido sempre uma atitude que não é de fazer carreira, porque no fundo na alternância entre o teatro e o cinema dou sempre prioridade ao teatro, e tu deves te lembrar, tu já eras o produtor da Benilde, não eras ela? Não, Benilde não era eu. Mas o Manel chamou-me pela primeira vez para fazer a Benilde. E eu disse que não queria porque estava muito ocupado naquela altura no teatro, era logo a seguir ao 25 de Abril, e não queria abandonar o projeto das novas companhias, do teatro independente, a para adiante, e portanto coisa que o deixou um bocadinho picado. E depois insistiu outra vez, no Amor de Perdição, convidou-me para fazer o Simão, não o Primo Baltazar. E eu, feito parvo, disse não queria fazer o Primo Baltazar, queria fazer o Simão. E ele disse: mas o Simão você não pode fazer, quantos anos tem? Eu disse: tinha 20 e tal anos, já não sei quanto. E ele disse: o Simão tem 17, portanto não pode fazer. E ele insistiu, e foi o grande projeto do Solier, que depois já isso... O Francisco ele não te convidou. O Francisco não convidou. Ainda bem, porque o Francisco funciona muito bem com as pessoas que lá estão. Não, é que eu sabia dessa admiração por ti e nunca, a certa altura estava mas eu lembro-me, agora gostava de fazer também, antes de dizer mais coisas, fazer-te um salamaleque, que é o seguinte: de certa maneira eu sinto-me, portanto, tive uma carreira, um percurso que foi muito bom, porque pude trabalhar com pessoas muito boas. E pude acompanhar um cinema que foi reconhecido durante muitos anos como o chamado cinema de arte, ou cinema de autor. Fui por todos os festivais de cinema mais importantes durante anos a fio, e este meu percurso está completamente associado ao teu trajeto como produtor. Isto, nomeadamente, como produtor do Manuel Oliveira. E, portanto, há no cinema inúmeras dificuldades, e eu, como produtor de teatro, também sei quais são, não é? Há a dificuldade das pessoas, de pagar às pessoas, manter salários como deve ser, de conseguir confiança das pessoas em projetos que, à partida, são projetos que não são, obviamente, possíveis como projetos comerciais, etc. Tu lê lá porque artes, que não me interessa saber, conseguiste produzir uma quantidade de filmes e garantiste-me e garantiste a muitas outras pessoas que uma quantidade, grande parte do cinema português, e não só, se fizesse, que é justamente o cinema que me interessa. E, portanto, acho que também se tem que fazer uma homenagem a ti, de facto. Portanto, agora a situação acho que muda de certa maneira e interpreto, e por isso também tenho gosto de aqui estar, a realização deste festival um bocadinho, de certa maneira, como também se fizesse um balanço da tua atividade como coordenador das vontades de muitas pessoas fora e dentro
e dentro do cinema de Portugal, não é? Porque convidas, é espetacular o nome das pessoas que convidas, e podias convidar muitos outros, porque são pessoas que te reconhecem também nesse papel de um cinema que atualmente tem muita dificuldade em existir. Nesse caso, no caso do salto que se está a dar, de certa maneira, já uma vez, num colóquio sobre da homenagem ao Joaquim Pinto no Limas, eu tive de um lado diferente do teu. Porque tu continuas a defender muito um cinema que é o cinema de película, ou que não é descendente dele, portanto é de vídeo em muito boa qualidade. Continuas a defender um cinema que é o cinema com letra maiúscula. Creio que não sei se é possível continuar a pensar isso, porque isso de facto é um arcaico. E portanto já naquela altura eu pensava que se calhar no cinema mais até do que no teatro, mas no teatro passa-se uma coisa paralela, a gente tem que considerar que daquela maneira como a gente trabalhou, acabou. Portanto, eu e tu estamos numa situação paralela. Não quer dizer que a gente não faça coisas de tipo diferente, mas temos que perceber que temos nós também que mudar. Sim, e isso é extremamente, quer dizer, é uma das minhas questões permanentes, é que como é que eu venho, como tu, dessa uma certa tradição, nos podemos reinventar. Mas tu sempre te reinventaste, porque tu, no fundo, foste mais prestes do que eu trabalhar em termos de situações, como agora estás a fazer os filmes com o Joaquim Pinto, não é? Com essa liberdade enorme que o Joaquim Pinto trouxe, não é? E o que tem piada é que isso nunca te fez medo, porque tu passavas, inclusivamente, de trabalhar com o Manel, e o que é espantoso é a maneira como nós tivemos a sorte, realmente, de atravessarmos um período do cinema português único. Mas cada um desses realizadores são extremamente diferentes uns dos outros. E o que é impressionante é que, como todos eles, um produtor é diferente, porque um produtor, ele naquela altura, ele dava-lhes uma certa garantia que os filmes podiam fazer. Agora, a escolha do ator, isso aí é que é mesmo uma vontade determinada dele, e realmente os teus trajetos com o Manuel de Oliveira é absolutamente espantoso, não é? Espantoso, não é? És realmente os pilares da obra do Manuel, com uma fidelidade absoluta de um e outro durante todo o tempo. E outra pessoa que é completamente diferente e que, no fundo, muitas vezes até tinha uma admiração grande, mas quase que uma rivalidade, temos o César Monteiro. Por exemplo, tu conseguiste atravessar a obra dos dois de uma maneira única. Mas não é muito como ator. Não é muito como ator. É claro que é ator, mas não é muito como ator, é como pessoa. Porque quando o César me chama a memória dos sapatos do defunto. Portanto, depois do Silvestre, eu não voltei, é como se eu não tivesse voltado a fazer filmes com o César. Agora apareço por vários. E apareço sempre como se fosse uma espécie de... Aquele senhor que é muito esquisito e que tem muitos nomes, uma vez era enviado de Deus, outra vez é não sei o quê, e que me aparece de vez em quando. Portanto, é mais uma personalidade do que outra coisa. E o Manel aconteceu-lhe a mesma coisa, porque a partir de uma certa altura começa a pôr-me nos filmes como se fosse só eu. Então, no filme falado, quando apareço no Cairo com a Leonor, eu disse assim: você vai fazer de você. E então apareço eu a dizer sobre o Miguel Sintra, como é que está, e a cumprimentar a Leonor como se nos encontrássemos no Cairo, assim por acaso. Foram parentes também, que eu depois voltou a tocar. E não, a seguir, não foram produzidos por ti já. Mas a mim, como no teu trajeto, a ligação internacional. Portanto, de ser só, não é só em Portugal, é a ponte que no fundo torna irmãos uns dos outros cineastas de diferentes países. E, por exemplo, e que também, quando o Manuel fez 100 anos, eu fiz o discurso em nome das pessoas que tinham colaborado com ele.
e disse uma coisa que para mim foi muito importante, foi dizer, já pensou a mais vida que você provocou com a rodagem dos seus filmes? Tu podias dizer ainda mais. Quer dizer, aquilo que aconteceu na vida de uma quantidade de pessoas, só porque tu puseste a produzir aqueles filmes, é uma coisa incrível. Quer dizer, as pessoas que se encontraram, que se casaram, que se divorciaram e começaram a fazer coisas juntas, os bebés que nasceram. Quer dizer, portanto, é uma coisa muito engraçada pensar nisso a uma certa altura, não é? As zangas, tudo uma confusão enorme. E depois, para mim ainda mais graça tem quando vejo os governos todos atrás do assunto, porque a gente vai passando e os ministros vão mudando e a gente, quantas vezes tu te sentaste na mesma cadeira, que mudou foi o ministro que lá estava sentado. E portanto, a gente os ministros vão sempre correr atrás de nós, a sensação que eu tenho, há aqueles, que a gente tem que lidar com eles, e não sei o quê. E há uma força que é mais importante do que essa, e essa força. Eu, confesso que sinto-me artista mesmo, não é? E criador noutros campos, nos filmes só colaborador de criadores. E tu não és criador em ti próprio, és uma pessoa que está ao lado ou que facilita o trabalho dos criadores. Isso há uma diferença. Claro, uma grande diferença. Não, mas eu estou muito reconhecido e lembro-me de episódios contigo verdadeiramente inacreditáveis nos festivais e nos encontros com o estrangeiro, com os financiadores hipotéticos, etc. Nem se imagina. mas estamos a falar de ti. Estamos aqui para falar de ti, mas não, porque... Então, mas porque é que me perguntaste que eu não tivesse respondido? Já respondeste a tudo, mas agora vamos continuar. Desse trabalho que tiveste, já me explicaste um pouco com o João César, e é verdade, porque o Silvestre foi um projeto, inclusive, que foi na segunda fase do Silvestre, a primeira nada aconteceu, que ele realmente te foi buscar, a ti, a Maria e outros. Mas também há outros realizadores que não falámos aqui, que, por exemplo, o Zé Álvaro Moraes, que para mim é uma carreira interrompida, daqueles que me fazem imensa pena, porque era realmente uma pessoa com um talento extraordinário. E eu gostaria que falasse um pouco do trabalho do Zé Álvaro, inclusive, o que é que há de específico em cada um destes realizadores enquanto trabalhava contigo? E se havia algum trabalho? O Zé Álvaro eu conheci, no fundo, como amigo das pessoas que trabalhavam dos atores com quem eu trabalhei. Desde muito novo, eu sempre, na altura do Borro, através do Fernando Heitor e do Jasmin, ficou logo uma relação muito forte com ele, e ele ficou, digamos, um daqueles espectadores da cornucópia que estão em todos os espetáculos. Portanto, é como se fizessem, a cornucópia criou uma espécie de família de adeptos e de amigos nossos, verdadeiros, a sério. As pessoas ficaram muito ligadas ao que a gente fez e que foram acompanhando sempre. O Zé Álvaro era um desses. E, portanto, quase que havia uma espécie era como se fosse uma extensão da companhia, quase, dos filmes que ele projetou fazer. O Bolo demorou anos e anos a fazer. 14 anos. Foi uma coisa, mas portanto durou muito tempo. Mas depois, quando ele chegou à altura do Peixe-Lua e do Quaresma, já tinha feito, aliás, não sei se foi nessa altura, uma tentativa de fazer um filme sobre a cornucópia, nos 25 anos da cornucópia, onde estavam os atores, ou muitos dos que ele utilizou no filme. E, portanto, havia uma espécie de espírito de família e de cumplicidade em relação aos próprios atores. E há, digamos, uma espécie de história subterrânea entre os próprios argumentos dele e o nosso trabalho. Por exemplo, no Peixe-Lua, aquele espetáculo que eles estão a ensaiar e que o Marcelo vai ensaiando com o Ricardo, é um espetáculo, é uma referência ao público de Garcia Lorca, que era um espetáculo que a gente tinha feito na cornucópia. As duas estatuetas que estão em cima do piano do Ricardo, quando ele está
em Andaluzia, em Córdoba, são as duas estátuas que eu manipulava numa cena como se fosse a figura de Guizos e a figura de Parras da peça do Lorca. Os fatos com que eles vestem para fazer isso são iguais aos dos bonecos que a Cristina pintou. Portanto, e depois a própria, digamos, o ambiente, o tipo de relações entre as pessoas, aquela coisa de famílias, de boas personagens de boas famílias que agora já estão de certa maneira em decadência. Tudo isso tem a ver com as histórias das próprias pessoas, muitas das que lá estiveram, e as próprias relações humanas são construídas a partir das verdadeiras que lá estão. Por exemplo, eu sinto que a figura do Fernando Heitor no Quaresma, não no Peixe-Lua, que é o padre que faz uns espetáculos com os rapazes, sinto que há alguma coisa que também me retrata a mim. Portanto, é assim, eu funcionar como pai do Ricardo Abel é uma coisa que também tem a ver com relações pessoais. São coisas assim que o José Álvaro apanhou e que quis apanhar num filme sobre a cornucópia, só que ele demorava tanto tempo a decidir e a ambição era tão grande no momento de projetar os filmes que depois aconteceu o que aconteceu sempre. Eu já não tinha dinheiro, nem eu, nem ele, nem ninguém para acabar o filme, e foi o produtor que acabou o filme de forma a ter que entregar à televisão, que era com quem ele tinha um contrato. Mas isso foi uma coisa muito intensa. Eu tornei muito amigo do Zé Álvaro e assim. Depois é engraçado, porque o Ricardo Abel, que era primo dele, quis fazer um filme sobre a cornucópia que fez, que se chama A Ilha, que também demorou um tempo a fazer, mas que é um filme bastante bonito e que, aliás, vai passar aqui. E que é o filme que, digamos, se aproxima daquele que o Zé Álvaro não chegou a fazer. É um filme que se chama A Ilha, para filmar durante a tempestade, mas que no fundo é uma espécie de prenda que ele me dá e à Cristina, porque é uma espécie de demonstração de afeto pelo ambiente que se viveu naquela casa e as relações das pessoas umas com as outras e assim. Portanto, há esse lado também muito de Portugal ser muito pequeno, e a gente se conhecer todos uns aos outros, e esse lado pessoal que permite que tenha havido um cinema muito bom. Havia uma liberdade muito grande que nós tínhamos na altura, que eu poderia... As pessoas habituaram-se a isso. E depois, também curiosamente, depois, quer dizer, houve pessoas que vieram através dessas ligações e que tu estás muito ligado, por exemplo, o cinema da Cristina Noval, por exemplo, o depois, isso é. Tu foste tu que produziste o Vertige. O Vertige foi o arranque de uma quantidade de coisas, sobretudo uma relação com a Cristina como encenadora e como colaboradora nossa, que teve muita importância e muita influência, porque ela depois continuou a fazer sempre espetáculos connosco, a gente deu-se muito bem com ela. Foi através da Cristina depois que a gente fez aquele espetáculo que era uma adaptação ao teatro de um guião de cinema do Biete. A gente ter conhecido o Biete foi uma coisa muito importante e acho que, aliás, esse espetáculo era um espetáculo muito, muito bonito. Esse Barba Azul, a partir do guião de cinema do Biete. Que eu não consegui produzir esse filme. O quê? Eu tentei produzir esse filme e não consegui. Foi? Pois. Portanto, foi engraçado, foi muito importante isso, de facto. Para mim foi a colaboração com a Cristina imensa, de importância, e com muita pena que não temos dinheiro para continuar a convidar para fazer espetáculos. Não é? Mesmo agora, quando ela veio fazer este último filme que se chama Demã, eu pensei que ainda tinha um nome original que era No, mas agora o filme se chama Demã. Tem grande parte dos atores são atores da cornucópia e os colaboradores dela no momento de montar a filmagem. Portanto, foi de facto importantíssimo. Depois também tive consequências muito pessoais, muito importantes da repercussão dos filmes portugueses fora. Portanto, eu passei a ser convidado por várias vezes
por ser, para as pessoas me conhecerem dos filmes do Manel. Mesmo o Malkovich, não é? O John foi por ter contrastado por ti, não foi por isso. Foi quando foi Tá bem, ao convento. mas o contrastado comigo é um filme de quê? Manel? Manel. É? Há alguma pergunta ou continuamos aqui o diálogo? Isto devo dizer que durante uma certa época foi muito difícil convencer as pessoas de que não estava arrependido de ter trabalhado por tudo em meia ou de não ter tido critérios profissionais na maneira de lidar com o Paulo e com os outros produtores, não é? Porque sempre no momento de chegar à verdade final, de estabelecer o cachê, para mim punha-se o problema de eu quero lá saber do cachê, eu quero fazer o filme. Ora, isto para atores um bocadinho mais novos que eu era inimaginável. Hoje em dia eu acho que já não é inimaginável para uma geração mais nova. E eu isso acho que é engraçado pensar. Eu também não me envergonho disso. Alguns acharão que é uma vergonha. E tu tiveste uma carreira muito boa porque não trabalhaste de graça. Já houve quem me dissesse isso. Portanto, é porque eras um ator barato. Não tem nada a ver. Tem a ver que o dinheiro é só importante para a gente fazer o que quer fazer. E, portanto, se não for indispensável, muitas vezes não é. Pronto, pode-se fazer sem dinheiro. E tanto que assim é. Por exemplo, com o Joaquim Pinto, é mais ou menos nessa base que a gente tem feito coisas. É assim, nunca se fala de dinheiro com o Joaquim. Eu não sei onde ele vai buscar dinheiro, mas também não se fala em pagar. Não se fala em pagar nem em ter financiamento. Onde é que nasce o dinheiro? Eu não consegui ainda entender. Eu consegui entender que a certa altura não teve dinheiro mesmo e, portanto, faliu, não é? Portanto, faz loucuras. Mas eu sinto-me bem com ele nesta espécie de loucuras, porque o que é importante para ele é, de facto, conseguir fazer. E isso, toda a minha vida tem sido assim. Se eu desse importância ao estatuto, o que os atores chamam de ter estatuto, nunca teria feito nada na vida. Portanto, há outros valores que são mais importantes. O que me torna difícil é que eu não posso tornar isto em regra, porque estou a prejudicar os meus colegas. Como também já várias vezes me foi dito por colegas meus que dizem assim: tu não podes fazer cachês baratos porque senão baixas a bitola. Ainda por cima eu sei que às vezes nem baixo a bitola nenhuma, nem nada, portanto deixem-me em paz, que eu não faço o que lhe apetece. Falei que já não vou fazer filmes contigo. Porque já estou arrumado. Porque já estou arrumado. No teatro já sei que já disseste que não pisarias mais os palcos, mas no cinema espero que... Não, no cinema é diferente, porque no cinema eu acho que apesar de tudo o ator está um bocadinho mais defendido, pode estar um bocadinho mais defendido no teatro. Basta ver como é que o Mastroianni filmou com o Manuel Oliveira, não é? E esse é que estava mesmo em condições muito difíceis, não é? Sim. Portanto, não... Mas com o facto, para mim, foi muito importante, de facto, o Manel também como personalidade e como atitude perante o cinema. Eu acho que ele conseguiu fazer aquilo, sendo um tipo flexível, porque eu isso acho que tu deves concordar, que trabalhaste com ele. A gente tinha a sensação que ele também não queria fazer nunca coisas que sabia que para a produção não eram possíveis. Ele tinha era das pessoas mais realistas com quem eu trabalhei e que mais facilitava a vida a um produtor. Porque era alguém que tinha realmente essa noção de quando era de uma exigência enorme, com todos nós, com os atores, connosco, etc. Mas ao mesmo tempo ele sabia até onde é que podia ir. Mas também havia coisas, de situações essenciais para ele, e isso ali ele de maneira nenhuma não transigia. Mas isso ao mesmo tempo, para alguém que estava numa posição como a minha, que não sou criador e que não sou tudo, sou simplesmente alguém que o meu papel é tentar assistir que os filmes existam, era uma grande segurança, porque sabia
que nunca, com o Manel, ele nunca aceitaria se eu não lhe desse coisas que para ele eram essenciais. Portanto, eu estava descansado. Portanto, eu não tinha que dizer bolas. Devia ter dado. Com outros cineastas, às vezes a gente diz bolas. Aqui enganei. Porque poderia, talvez, dar mais qualquer coisa que poderia, talvez, fazer que o filme fosse melhor. O Manel não tinha isso. O Manel sabia exatamente o que era essencial para ele e ao mesmo tempo, também tinha, como tu dizes, essa flexibilidade de dizer, não, isto não é possível, portanto, arranjar mais próprias soluções. Mas isso revela-se até na própria maneira de filmar dele, quer dizer, eu tenho a certeza disso, de ele quando está a filmar a Leonor Silveira, não está a filmar a personagem que a Leonor Silveira está a fazer. Está a frio, com a cabeça fria, a filmar objetivamente aquela mulher que se chama Leonor Silveira, mascarada de coisa de senhora do Val Abraão ou mascarada de outra coisa qualquer. Mas vê o cenário que tem. Quando tem cenários, só pode ter cenários pintados, usa isso estilisticamente, por exemplo. Muitas vezes não tem um cenário muito bom, tem cenários péssimos, mas ele vê que são péssimos e consegue dar-lhes um sentido. E isso eu acho admirável da parte dele. E, portanto, por um lado é uma pessoa que é muito adaptável, mas por outro lado foi uma pessoa de uma fidelidade gigantesca a uma coisa que era a sua imaginação, o seu desejo de inventar, de fazer uma obra pessoal, e depois eu estou convencido que com os anos cada vez os filmes serão mais bonitos e mais importantes. Eu penso que quando revejo um filme do Manel, descubro coisas, tenho sensações que não tinha quando. Para já, é difícil, porque todo está ligado muito às situações práticas de cada filme. De uma certa maneira, é preciso de algum tempo para realmente, como é que se diz, fruir da grandeza desse filme. Mas o Manel, o que era impressionante é que ele, quer dizer, eu tinha, aliás, se quisesse, às vezes via, outras vezes não via, mas lia os guiões e quando acabava, quando o filme estava terminado, era sempre surpreendente para mim, sempre. Ultrapassava sempre tudo o que eu podia estar à espera que fosse o filme, mesmo estando ali, como em alguns filmes dele, todos os dias a ver o filme. E há outra coisa que eu acho muito importante para os cineastas, no exemplo dele, que é, ele sabia muito bem que apresentar um filme perante o público não é apresentar o seu universo pessoal, é fazer uma tomada de atitude, uma intervenção junto do público. E isto percebi, já disse isto muitas vezes, mas mesmo assim, percebi quando ele me disse assim, vocês lembram-se, quando está a olhar para a câmara, está a olhar para o público. Está a olhar, não público é uma palavra que eu detesto, mas está a olhar para as pessoas que estarão na sala a olhar para o ecrã. E, portanto, você está a olhar para elas e está a falar para elas. Ora, isto é o contrário, é na prática, concretamente, com um dado objetivo, uma instrução dada aos atores, a afirmação de que o cinema dele é uma intervenção política, é uma maneira de se dirigir ao público. E ainda mais tenho noção disso quando hoje tenho imensos remorsos por causa de uma estupidez minha não ter aceito fazer justamente a Benilde, que é um filme maravilhoso, porque achava que naquela altura tinha que estar a tratar de outros assuntos em vez de, e não queria aquele que era religioso numa altura em que estávamos a fazer uma revolução em Portugal. Quem tinha razão era ele, que esteja religioso ou não seja religioso, é aquilo que eu acho que deve ser dito e não tenho medo de me introduzir como um ser estrangeiro, estranho à situação neste momento. E isso me admiro muito nele agora, muito, muito, muito. Era uma liberdade total. Lembro-me quando os soviéticos já estão, quer dizer que na altura, depois, agora não se apercebe o contexto, mas na altura depois do Francisco e da crítica francesa e do apoio internacional e tudo. Portanto, o François Mitterrand, que era o Presidente da República, através do sobrinho, veio-me dizer que a França gostaria um pouco de estar associada a um projeto neoliberal. Isto era em 83, 84, portanto, os primeiros anos do socialismo em França, do Mitterrand, e sobretudo
uma fase extremamente ainda combativa e, quer dizer, não foi depois aquela deriva do socialismo francês, no princípio, e o Manel diz, sim senhor, está bem, então vamos escolher quem é que ele escolhe. A Julia de Satã, que na altura, quer dizer, é o pouco Adel, quer dizer, é exatamente o oposto do que poderia ser aquilo que poderia interessar a qualquer poder que estivesse ligado, se quiser, à esquerda. Na altura, o Codel era bom, tido também a vez um escritor de direito, escritor católico, de direito, isso tudo, e pronto, foi. E quando eu disse, lembro-me perfeitamente quando o Jean Clone, então qual é o projeto? Eu disse, o Julia de Satã, foi assim uma.